E é lógico que esse divisor de água ou esse estalo, né, para a gente poder falar o que te faz, qual atitude que você já tinha naquele momento. Talvez o sonho. Legal. E um propósito. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e hoje mais um dia de papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E vocês estão vendo aí na tela, hoje eu tenho um convidado especial, um empresário, um amigo, uma referência, uma pessoa assim de ponta para nos ensinar muita coisa hoje, galera. Então, por favor, já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, faz aquilo que tem que fazer para nos ajudar, que hoje o papo promete, vai ser muito especial. E Felipe, muito bom te rever, obrigado por ter aceitado o convite e a voz é sua. Opa, eu que agradeço pelo convite, viu, Cláudio? É muito bom, primeiro, revê-lo, estar contigo e ter a oportunidade de participar do seu canal e contar um pouco aqui também das nossas experiências, das nossas passagens. Isso aí. Pessoal, eu vou pedir para ele apresentar o breve currículo recente dele. Vocês vão ver que esse vídeo vai ser pouco para tanta história, mas fala pro pessoal aí, Felipe, como é que está o seu momento empresarial hoje? Legal. Como você disse, né, sou empresário contábil, tenho muito orgulho, né, da minha profissão em primeiro lugar. Então, sou diretor executivo aqui do Grupo F, na qual nós atuamos na área de contabilidade, na área de BPO financeiro e outras soluções empresariais. Também sou investidor e sócio de uma empresa de tecnologia, a Gravitech, na qual desenvolvemos soluções de inteligência de mercado para mercado, né? Estou como presidente na Associação Contábil de Jundiaí. É uma associação que tem 29 anos, a Ponte, representativa, né? Vice-presidente de uma entidade ABCJ, uma entidade de terceiro setor que contribui para a educação de jovens no curso de logística no Senai. Legal. Líder do núcleo de jovens empreendedores da Associação Comercial de Jundiaí, também fomentando o empreendedorismo, né? Trocando e aprendendo muito. E como conselheiro fiscal na companhia aqui de Jundiaí, no DAI, que tem um abastecimento e tratamento da água e esgoto aqui da nossa região. Que legal. Currículo ou experiência é o que não falta, né, Felipe? Mas perguntinha já, porque com esse monte de tarefas já dá para de repente pensar, você sempre foi muito ativo, sempre foi muito envolvido com essas coisas desde sempre, como é que foi lá atrás? Desde sempre. Eu acredito que, eu brinco que às vezes pelo sobrenome árabe, o Chaim corre nas veias. Sim, com certeza. Então, assim, desde muito jovem, eu sempre gostei muito do dinamismo, dessa questão de fazer muitas coisas, de estar presente. E eu acho que essa vontade também de poder empreender, essa vontade de poder trocar, você falou assim, experiência, né? Todo dia a gente aprende algo novo. Então, assim, a gente está todo dia aprendendo algo novo, pessoas novas, experiências novas. Então, isso também, assim, de certa forma, me encanta. E esse encantamento por pessoas, por novidades, por tendências, me fez sempre buscar e estar envolvido em várias coisas. E a história empreendedora, a história como empregado, sempre desde muito cedo ali, já buscando realmente fazer algo, empreender, trabalhei como CLT por muito tempo também, então sempre desde muito cedo. Legal. E é interessante porque eu sempre procuro trazer aqui para o pessoal características que os empresários têm, que na visão dos próprios empresários é fundamental, para que quem esteja querendo empreender também tenha esse contraponto, né? Poxa, eu realmente tenho isso, né? Porque às vezes a pessoa está no CLT, mas tem dentro dela aquele de empreender e aí encontra desafio ou não se sente preparado. Acho que essas características que você já mencionou aí de essa inquietude é parte do empreendedor, né? Acho que o empreendedor tem isso de botar a cara mesmo e ser curioso e perguntar, e não só quando tem o próprio negócio, né, Felipe? Igual você falou, você teve uma vasta carreira no CLT e o perfil empreendedor estava lá no CLT também, né? Isso é interessante, até um conceito muito atual,
que é usado em organizações, né, é o intraempreendedorismo. Então, o que é isso? O empregado, mesmo sendo CLT, ele é empreendedor. Sim. E aí desbravar esse mundo empreendedor dentro de uma carreira CLT também é um grande desafio, Sim. mas é uma habilidade que cada vez mais a gente observa que vem sendo desenvolvida, que vem sendo desafiada, porque a gente sabe que existem pessoas talentosas nas organizações e nada impede delas serem bons empreendedores dentro de negócios de terceiros. Sim, com certeza, né? Eu vejo até que é vantajoso, na verdade, você ser empreendedor no negócio de terceiros. Você minimiza o seu próprio risco, né? Você já tem ali uma estrutura de pessoas, uma estrutura física para você conseguir empreender. Eu vejo isso como muita vantagem. E por outro lado, que você falou também é legal que eu vejo que no ranking aí das características que os empresários estão buscando nos funcionários, o intraempreendedorismo vem crescendo também, né, Felipe? É verdade, é uma tendência, né? Eu acho que talvez possa ser um pré-requisito, quem sabe, em breve, e eu percebo que de fato isso faz diferença. E aí, talvez em alguns momentos esse espírito intraempreendedor ele possa ter inflamado, ele possa ter sido assim, né, mais provocado em algumas ocasiões. Então sempre gostei muito do mundo empreendedor. Isso acho que também é um fato importante, né? Legal. Fala aqui para nós, Felipe, olhando para trás agora, né? Hoje você com esse currículo, você com esse monte de experiência, mas olhando lá para trás, quando foi assim, alguma atitude que você tomou que hoje o Felipe, empresário, fala, poxa, ali eu já exercia o empreendedorismo, seja de modo formal, informal, no emprego, por conta própria. Quando foi assim que o Felipe já mostrou essa veia empreendedora? Claro. Eu acho que eu acredito que talvez até não só a veia empreendedora, mas existem alguns valores que vão ali, são intrínsecos à pessoa, que podem de fato contribuir também para uma visão empreendedora. Acredito que a forma na qual eu fui criado, a forma na qual eu fui colocado em algumas situações logo muito jovem, me favoreceu muito a talvez ter essa visão. Tive uma grande escola, eu sempre cito o nome do meu avô, né, meu avô paterno, o senhor falecido Sebastião, na qual foi a vida toda empregado de grandes empresas, na verdade 2 grandes empresas, e ele sempre me disse coisas que marcaram, e talvez aí eram alguns estalos em relação a como lapidar um comportamento empreendedor. Legal. Então, se eu posso definir essa lapidação do comportamento empreendedor, eu diria que valores éticos, como ele sempre dizia, viu, uma caneta, se é da empresa, independente. Ele dizia, né, trabalhei muito tempo com dinheiro que não era meu, nunca peguei um centavo que não fosse meu. Então esses valores lapidam talvez um comportamento e formam um caráter de um bom empreendedor. E é lógico que esse divisor de água ou esse estalo, né, para a gente poder falar o que te faz, qual atitude que você já tinha naquele momento. Talvez o sonho. Legal. E um propósito. Legal. Isso eu gosto muito dessas 2 palavras que você trouxe, embora às vezes elas são batidas, né, faladas ao vento, mas eu vejo que isso é muito importante, né, o sonho e o propósito. Acho que quando essas 2 palavras se unem na mesma pessoa, é aí que gera essa faísca de empreendedorismo, né, a pessoa, seja qual for o sonho, e essa visão, esse propósito, né, esse senso de realizar, né, eu tenho isso aqui como propósito e eu vou conseguir. Acho que isso é a fórmula mágica, que não é tão mágica assim, para o empreendedorismo, né? Mas como que surgiu a contabilidade na sua vida? Porque de alguns anos para cá a contabilidade tem crescido, tem sido bastante disseminada, né? Mas eu lembro que quando eu fui estudar contabilidade, algum tempinho antes, eu não sabia muito bem o que era, né? Eu sou formado, comecei a estudar contabilidade em 2011, 2010 por ali,
E assim, era mais quem era do meio ali, que às vezes você colhia uma informação em outra. Como que você descobriu a contabilidade? Eu tive uma oportunidade inicial de carreira, comecei trabalhando numa empresa de vinhedo, nada a ver com contabilidade, na verdade uma cerâmica, trabalhava na produção com 16 anos, mas antes até já trabalhava vendendo cachorro-quente na porta de casa. E quando eu trabalhando nessa cerâmica, recebi um convite de um amigo que tinha passado um processo seletivo de um escritório de contabilidade de Jundiaí para uma vaga de office boy. E aí ele, por coincidências ou não, também ele recebeu um convite para voltar para a empresa que ele estava, e ele me convidou para participar do processo seletivo. E aí eu caí de paraquedas numa empresa de serviços contábeis em 2003, 10 de novembro de 2003, para ser office boy e poder iniciar aí minha carreira. Até então não conhecia também, para ser muito sincero. E talvez algumas provocações que meu avô deixava, porque ele sempre citava, e ele teve um trabalho na área de pagadoria, que era o setor da empresa, da FEPAS, da antiga companhia, a Ferrovia Paulista, né, estado de São Paulo, e nessa função de pagador, ele dizia que mexia com pessoas e finanças, e dinheiro. E aí, talvez esses insights, essas conversas, né, iam talvez me estimulando a buscar fazer algo na área administrativa. E logo que eu ingressei então no escritório, eu conheci melhor desse mundo, atuava na parte de departamento pessoal do escritório, e aí me desperta o interesse de fazer o curso de Ciências Contábeis e conhecer um pouco mais desse mundo. Legal. Então, E você trouxe duas coisas que eu acho bacana de ressaltar. Uma que é a confusão que até hoje as pessoas fazem com contabilidade. Passo por isso sempre. O que você estudou, Cláudio? Contabilidade. A pessoa fala, nossa, ele ama matemática, né? E não é bem assim, né? Embora a gente trabalhe ali com os números, né? Mas o que você fala é bem isso mesmo. A contabilidade, ela mexe com pessoas e ela mexe com números também, né? Essa ciência social, acho que equilibrou muito bem esses dois lados, né? Trabalhar com o patrimônio, trabalhar com a saúde da empresa, acho que muito legal, né? Bacana isso. E outra coisa que hoje a gente perdeu, óbvio por questão de tecnologia, mas os trabalhos de office boy, né? Aqueles trabalhos bem pioneiros, assim, bem pequenininhos dentro da área, que eu também comecei assim, não como office boy, mas como aprendiz, separando nota fiscal, né? Aquelas que eram de talão ainda, colocando em ordem alfabética, vendo o nome de fornecedor, número de nota e tudo mais. Só que esses trabalhos bem pequenos, assim, davam para nós uma dimensão e uma importância do que era o todo, né? De quão importante era a contabilidade para a empresa, né? Hoje, às vezes, as pessoas já querem sentar na mesa da diretoria, mas isso é muito importante, né? Esse trajeto, esse começo, né? Sem dúvida. A gente percebe que existe atualmente uma ansiedade muito grande em relação a conquistas de carreira, cargos. Talvez a tecnologia tenha nos proporcionado muitas questões em facilidade a processos, em otimização do tempo, mas ela também, de certa forma, afasta alguns pontos que são importantes na relação do reconhecimento da importância do trabalho. Sim. Esse é um fator importante, porque quando a gente fala de começar uma carreira como office boy, como você bem colocou, é saber de fato que existe uma hierarquia, que existe um caminho, que existe um plano na qual eu devo me desenvolver, que as coisas são temporais. E a facilidade que a tecnologia nos permite hoje, a gente vê hoje várias ferramentas, inteligência artificial cada vez mais embarcada nos negócios, traz uma certa ansiedade e rapidez nas pessoas acharem que realmente tudo pode ser mais rápido, da mesma forma que a tecnologia, a carreira. E aí é um grande choque, porque aí são as consequências de decepções, frustrações, falta de motivação para algo, né? E isso é um problema, talvez, que a gente tem o privilégio de ter vivido tempos tão próximos, mas diferentes. Sim, que mudou bastante, realmente, num curto espaço de tempo.
E muito bem colocado, Felipe, né? Tem uma visão, uma discussão bem legal, esse sentido de que o avanço tecnológico não necessariamente vai refletir esse avanço, essa rapidez na evolução da carreira, né? Você começou nesse escritório, ficou bastante tempo lá, como é que foi, o que você de office boy chegou aonde no escritório? Legal. Office boy eu saí como encarregado do departamento pessoal na época, fiquei por 5 anos. Eu conto que naquela época o escritório, assim, a gente se coloca como um empreendedor. O tempo todo, né? Então existia um caderno de uma consultoria chamada IOP, que existe até hoje, eles faziam impressões de boletins sobre matérias trabalhistas, contábeis, fiscais, etc. E a gente lia, né? Então eu levava para casa, né, esse material, comprei minha primeira CLT do Valentim Carrion, capa laranja, eu lembro até hoje, um sebo para poder estudar. E aí por 5 anos eu tive aí o privilégio também nessa empresa que fazia auditorias, de participar de trabalhos e projetos específicos, e isso me ajudou muito. Eu acho que a sede do conhecimento, a sede do aprendizado também é uma grande chave do sucesso empresarial. Nós, como empreendedores, como bons empresários, sempre temos algo a aprender. A gente nunca pode desistir ou pensar que sabemos tudo. E essa sede do conhecimento traz, né, realmente uma grande oportunidade de carreira. E eu sempre pensei, sempre fui muito assim, adepto e a favor da educação. E nesse período eu sempre me dediquei muito a estudar, a buscar, a conhecer, porque imagina você sai de um trabalho que inicialmente era office boy, foi promovido para datilografar seguro-desemprego e registrar carteira de trabalho, né? E aí eu tinha que saber. Então o cliente me perguntava, por que a gente paga o DSR para um empregado? Poxa, o que é DSR? O que é adicional de salubridade? Contrato de trabalho, por que tem 45 dias de experiência? Aonde está escrito isso? E aí isso foi me trazendo também uma curiosidade, despertando uma curiosidade do conhecimento, em buscar aprender cada vez mais, estudando sempre, com bons mentores. Esse é um outro ponto importante, né, Cláudio? Porque as pessoas passam na nossa vida, na nossa carreira, com determinados propósitos, e a gente aprende muito. Tem pessoas que são como anjos, que parece que... E tem talento, e tem habilidades para ensinar. Isso é muito bom, então a gente também tem que aproveitar muito essas pessoas, né? E nisso eu fui aprendendo, entrei como office boy, saí como encarregado do departamento pessoal depois de 5 anos, e aí saí na época realmente para poder iniciar um novo projeto de implantação de um RP numa indústria de cosméticos na região. Tinha uma grande missão de internalizar a folha, de poder fazer funções de recursos humanos. E aí foi um pouquinho dessa trajetória lá no escritório que eu trabalhei. Legal. E foi um salto grande, né? E até diferente, eu imagino, né? Porque, de novo, você tinha a sua rotina de escritório contábil e agora você tomar dianteira na implantação de um sistema de folha de pagamento numa empresa multinacional. Foi um desafio em tanto, não foi, Felipe? Foi também um outro desafio. E eu também eu acredito numa máxima que sempre os momentos de maiores dificuldades nós aprendemos muito e nos acaba ensinando muito, né? Então eu não conhecia o sistema, então assim, na época era o Proteus, um sistema até conhecido, ainda presente, a gente utiliza hoje aqui até para alguns clientes. E eu não conhecia o sistema, então eu tive que aprender sistema, tive que desenvolver um conhecimento diferente na qual eu tinha dentro de uma empresa contábil, né? Como prestador de serviço, agora eu estava lá sentado, responsável por fazer toda a implantação, as obrigações acessórias, né? Que você como bom contador também sabe das dificuldades em relação às entregas de declaração fiscal, multa, prazo, pessoas. E eu sempre também brinco no bom sentido que trabalhar, né, na parte de RH, departamento de pessoal, eu ministro cursos também nessa área hoje, né? A gente lida com duas coisas bem simples: dinheiro e pessoas. Resumindo.
Não é tão simples, As né? duas coisas mais fáceis do mundo. E todo mundo hoje sabe conferir uma folha de pagamento ou o seu pagamento ou o Olerite, né? Uhum. Mesmo não sabendo, a gente joga no Google e aí a gente acha que sabe, aprende, mas aí a gente brinca que são duas coisas, né, que são delicadas. Então trabalhar com dinheiro, que é o salário do empregado, e também trabalhar com pessoas, né, as pessoas são diferentes, foi um grande desafio e de aprendizado, de curva de aprendizado também, trabalhando dentro de uma grande empresa, de uma grande indústria. Uhum. Mudou muita coisa, né, Felipe? Mudou, acho que a quantidade de pessoas que tinha na empresa, a cultura, a complexidade daquilo que estava sendo exigido ali. Acho que é importante ressaltar isso. Mas, de novo, essas suas características aí, 5 anos, olhando para trás, é pouco tempo para você ter tido essa progressão de carreira. Então, assim, um mérito muito grande nisso, né? Chega de office boy a supervisionar o departamento, eu acho isso muito legal. E nesse desafio, um senhor de um desafio, né? Hoje, se a gente, com toda a informação que a gente tem, também considerar o mesmo cenário, implementar um sistema de folha de pagamento numa multinacional, hoje, com toda a informação que a gente tem, já é um desafio muito grande. Imagina lá atrás. Então, assim, foi realmente uma coragem, uma ousadia empreendedora que eu não tenho dúvidas, né? E aí, você ficou bastante tempo nessa empresa, Felipe? Como é que foi lá? Nessa empresa foi um período um pouco curto, porque foi logo essa transição da saída do primeiro escritório para essa primeira empresa, uma indústria de cosméticos. Eu fiquei numa passagem de 2 anos e saí da empresa de cosméticos para iniciar a minha vida empresarial. Legal. Tirar o sonho do papel e começar o escritório lá em 2008, oficialmente. E aí eu faço, né, a transição, saio dessa empresa para poder oficialmente ficar ali, né, e dar início ao escritório. Só que daí nesse meio tempo, né, as coisas foram acontecendo. Eu já vinha junto com uma pessoa muito querida, que eu faço questão de citar o nome, a Amable Floresti, como eu falei anteriormente, tem pessoas que passam, né, que estão na nossa vida, que são grandes mentores, né? Sim. A Amable é uma pessoa dessa, uma pessoa fantástica, de uma grande sabedoria, assim, de uma energia invejável. E ela me levou para o mundo aí acadêmico, para o mundo de aulas, para o mundo da educação. E nisso eu através dela, né, conheci uma outra empresa de São Paulo, aí sim uma empresa, na época era familiar, uma farmacêutica grande, e tive a oportunidade. Então eu saí dia 1º de abril de 2008, dia 29 de abril de 2008 eu ingressava nessa empresa como coordenador de recursos humanos numa grande empresa já em São Paulo, né? E aí outros grandes desafios vieram. Com certeza. Só dando um passinho para trás, você falou que você foi nesse meio tempo aí tirar o sonho do empreendedorismo do papel, mas especificamente falando do sonho do escritório, ele nasceu enquanto você trabalhava no escritório, ou seja, de onde surgiu o sonho de você ter seu próprio escritório? Sim, eu já na época que eu trabalhei nesse primeiro escritório, eu percebia e vislumbrava, né, que, poxa, é um negócio interessante, é algo que eu gosto. Estou fazendo faculdade de Ciências Contábeis, então eu acredito que possa ser um grande caminho de possibilidades empresariais, de empreender, de fazer algo. Mas até esse momento onde eu faço a transição, né, eu saí do escritório também muito jovem na época, e aí eu tinha ainda certas dúvidas, e existe, eu sei, que tem decisões difíceis. Uma delas é a renúncia financeira. Então, quando nós falamos de empreender, é você sair de uma certa, entre aspas, estabilidade financeira para poder colocar em risco o seu patrimônio. Sim. E isso realmente é difícil, né? Mas eu já sentia e percebia que talvez ali nascia um sonho e o propósito cada vez mais se intensificava à medida do tempo que passava. E nessa transição, quando eu saio da indústria de cosméticos, nesse primeiro período, quando eu saio da empresa contábil para a indústria, eu já começo a fazer
algumas operações, começo a fazer algumas coisas mais então, ligadas ao empreendedorismo, atender alguns clientes, e aí a provocação de poder daí talvez realmente conectar esse sonho com propósito, ação, né? E aí quando eu vou para São Paulo, a empresa inicia também, já logo quando eu saí da empresa contábil, eu já comecei a planejar, ela já também inicia. Legal. Isso fica de dica para o pessoal que está assistindo a gente aí. Chega a ser até um contraponto, né, Felipe? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, a realidade é que empreender, as possibilidades de ganho são infinitas. Assim, se o negócio der muito certo, você pode ganhar R$1 milhão por mês? Pode, né? Mas a regra é que não necessariamente a partir do momento que se inicia o empreendedorismo, você vai ter essa renda, né? Então, fique isso de ressalva, né? Sim, possibilidades muito grandes de ganho, mas que é aquele risco que você falou, né? Eu estou deixando uma, de repente, estabilidade para agora começar do zero e ainda colocando o patrimônio em risco. Pessoal, para quem quer empreender aí, tem que ter esse sangue frio, deixa eu colocar assim, para conseguir arcar com esse risco, pessoal. Não é fácil e até por isso que eu acho muito justo que o empresário seja bem remunerado, né? Não sinto inveja, não fico triste ver a remuneração do empresário. Por quê? Porque ele está correndo muito risco e é bom que o empresário tenha muito sucesso porque ele move a sociedade. Felipe, então fala pra gente aqui agora como é que foi esse período de transição aí, porque isso também é algo que é típico de muitos empresários, né, que começam no CLT, eles começam aí com seu empreendimento paralelo, né, conciliando os dois, que já não é fácil. De novo, você trabalhava numa multinacional que já tem um nível de exigência muito alto, começou com o seu próprio negócio. Como é que foi esse período aí para você conciliar tudo isso? Olha, se eu posso te dizer uma palavra, é uma loucura. Imagino. É uma loucura. Aí quando eu tenho essa trajetória de experiência profissional em São Paulo, também foi um grande aprendizado. Eu brinco que meu diretor sempre brincava no bom sentido, de dizer que nós somos do interior, que ele fala porteira, né? Puxando o R. E a gente tem um sonho a trabalhar em São Paulo, realmente é um mundo diferente. Sim. Desde o trânsito, o caos da mobilidade, até mesmo as oportunidades, porque é onde se concentram as grandes empresas, é onde é um polo importante nacional, mundial, econômico, então nós sabemos que existem grandes oportunidades. E esse período nas empresas em São Paulo, já empreendendo, né, é aquela questão dos esforços. Então, o empreendedor também tem que ter de forma clara que nada é fácil. Tem um segredo que eu falo do sucesso para todos os empresários. Quando sentam aqui nessa mesa para a gente poder realizar o sonho de constituir o CNPJ, de abrir a sua empresa, tem um segredo. O segredo é acordar cedo e trabalhar. Pronto. E isso de fato, né, faz muito sentido, porque a gente abre mão, a gente renuncia a muitas coisas, e nisso a gente tem que renunciar muitas vezes um passeio, um happy hour, uma viagem, um momento, e definir, né, quais são as nossas prioridades, quais são os nossos propósitos de forma muito clara. E essas renúncias aí são renúncias importantes, são renúncias difíceis, mas que em algum momento nós temos que fazer. Então, por muito tempo eu renunciei a algumas questões, né, me limitei a muitos pontos para poder conseguir conciliar o trabalho dentro de uma grande empresa. E detalhe, né, Cláudio, essa empresa, logo quando eu ingressei, depois de um ano ela foi vendida por um grupo norte-americano, ela não era internacional. Verdade. Então ela se tornou uma grande empresa multinacional depois de um ano. Capital americano, farmacêutica, biotecnologia. Então, assim, sair de uma empresa nacional para uma empresa multinacional, de 500, 700 empregados na época para 17 mil empregados a nível mundial. Então, é uma estrutura totalmente diferente. E nisso conciliar, né? E aí o tempo, né? A escassez do tempo, as responsabilidades, e aí
Lógico que tive sócios ao longo desse período, pessoas também que me ajudaram, pessoas importantes que passaram nessa trajetória, nada a gente conquista sozinho, e são pessoas que passaram que foram importantes para toda essa história acontecer. E nesse tempo também a gente foi se desdobrando, né, para conseguir fazer tudo que era necessário, tudo que era preciso. Então eu me desdobrava muito em relação ao tempo, realmente trabalhar, se esforçar muito em relação a trabalhar fora do horário. E de novo, as importâncias da ligação e conexão daquilo que você tem como propósito, e sempre lembrando os seus valores, que são seus alicerces como empresário. Então, a honestidade, o trabalho, a vontade, isso tudo sempre me alimentava e me conectava ao propósito. E aí me dava energia, eu conseguia e consigo uma energia muitas vezes de onde não tem. Sim. E realmente me energizar e poder correr atrás de tudo isso. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala: quem tem um porquê suporta quase todo o como, né? Que é do propósito, né? Quando você, por mais cansado, por mais difícil que fosse, mantinha a visão no propósito, você conseguia esse ano extra que, de novo, não é nada fácil, né? Só que eu vejo também, Felipe, que chega uma hora que o propósito ele começa a falar um pouco mais alto, né? Ele começa a te empurrar para ele, né? Porque, de novo, se a gente ficar no comodismo da empresa, do salário e tudo mais, o propósito ele continua lá, mas ele vai enfraquecendo. Só que chegou numa hora, imagina a sua trajetória, que assim, né, cada vez mais se olhando para o seu propósito, fala: eu preciso dedicar mais energia, eu preciso dedicar mais tempo, eu preciso disso. Como é que foi essa tomada de decisão de, agora eu sou empresário e vou tocar meu negócio? Eu lembro como se fosse hoje, setembro de 2014. O negócio já existia, já tinha iniciado. Na época nós éramos em talvez 3 pessoas, tínhamos uma carteira de cliente, a empresa já tinha sido iniciada, né? Tem aquele estudo também daquela fase prematura, né? Das empresas, daquele período inicial, 2 anos, de grande parte das empresas não conseguirem, né, se amadurecer. Tínhamos já passado por esse período. E meu diretor estava no momento de uma promoção, ele me promovendo e eu pedindo demissão. Eu acho isso muito engraçado. E aí, isso, assim, de novo, eu lembro como se fosse hoje, porque ele falou: viu, não é possível, você está ficando louco, né? Não faz sentido nenhum. Aí eu expliquei para ele, né, abri que eu realmente tinha um plano B, eu empreendia e era um sonho eu poder realmente ficar mais ligado a esse negócio, de realmente estar mais próximo, de poder realmente fomentar melhor o meu negócio. E ele não aceitou, né, o pedido inicialmente, disse: viu, eu espero, então você pensa bem, estamos em setembro. Dezembro, se você me disser que vai de fato sair, eu contrato alguém. Senão você continua, porque como uma pessoa sendo promovida pede demissão. Sim. Tomei a decisão de fato em sair. Em dezembro eu comuniquei a minha saída oficial, né, da empresa. Fiquei mais um período. Em janeiro de 2015 me desliguei de forma definitiva, e aí fiquei aí realmente numa situação, nesse momento da ruptura, né, de insegurança, porque assim, não é só mil e uma maravilhas, né, Paulo? Sim. A gente tem que falar que assim, tem dias que nós ficamos preocupados. A insegurança bate na porta todos os dias. O medo é um grande vilão que está aqui todo momento, porque realmente esses desafios empresariais, né, de tomar essa decisão, depende unicamente de você naquele momento. Sim, com certeza. E aí a decisão foi tomada, vim, não me arrependo, né, tenho muito orgulho dessa trajetória. Acho que essa trajetória me favoreceu e muito a ter uma visão empresarial diferente. Legal. Isso realmente traz uma visão na qual, talvez, ficando em empresas na região ou empresas no meu próprio negócio ali, né, eu não teria oportunidade de ter presenciado exemplos de gestão, Sim. pessoas
tops, Sim. pessoas de referência no É mercado. muito grande. Até o inglês, se eu não me engano, você pegou ali pela necessidade, né? Foi. Eu lembro das férias, logo quando a empresa foi comprada em abril, em julho eu tirei minhas férias e fui estudar no Canadá, fiz intercâmbio, fiquei um mês fora para poder estudar. Então, de novo, né, a necessidade ali, né, de você, diretor, a empresa foi comprada, todos ali daí na necessidade do idioma, e aí eu precisei desenvolver mais em relação ao inglês e não pensei duas vezes. Legal. Ao invés de tirar minhas férias para poder descansar, abri mão, lógico, também que descansei, mas fui também com o propósito de poder me aperfeiçoar no idioma e aprender mais inglês. Legal. E é bom disso que você falou, Felipe, porque assim, desses sentimentos, né, de medo, de preocupação, né, esse início, porque assim, o empresário ele não é um louco inconsequente, né? As pessoas às vezes falam, o empresário assume risco, mas não é inconsequente. Assume sim, mas ele para, analisa, ele pensa, ele mede, né, os riscos. Então assim, eu imagino que nessa transição, e de novo, que coragem, né, no meio de uma situação de uma promoção, num cenário, vamos considerar empresarial positivo, né, de carreira, né, uma promoção, você fala assim, não, eu não quero a promoção, eu quero seguir proposta, assim, é muita fibra. E de novo, acho que essa sua característica que eu percebo também, Felipe, de conseguir tomar decisões é crucial para o seu negócio, porque o empresário ele está o tempo todo tendo que decidir também, não é? A todo tempo. O dado da decisão anda no nosso bolso. E aí é o grande diferencial do empresário bem-sucedido ou do empresário frustrado. Porque a decisão, muitas vezes, ela tem que ser fria, calculada, rápida, mas ao mesmo tempo, existem decisões que devem ser muito bem programadas ou planejadas. Só que, de fato, a tomada de decisão é uma competência importante para o mundo empresarial. A gente não pode esperar mais que a tomada de decisão seja do terceiro. É nossa a decisão, a habilidade, a competência de ter, né, a tomada de decisão, porque ela está na nossa mão. E de novo, são decisões às vezes difíceis, decisões mais fáceis, mas tem que ser tomadas a todo momento. Importante, legal. E fique isso como registrado de uma característica do empresário. Ele precisa treinar isso, saber decidir, é muito bom, né? Eu falo porque eu olhando para mim, eu fico me comparando com esse perfil de empreendedor ou não, né? E a decisão é uma coisa que eu tenho dificuldade. Às vezes, para pedir uma pizza, eu fico em dúvida no sabor, né? Eu fico imaginando, poxa, imagina o meu negócio, né? De investe, não investe, contrato, não contrato, demite, não demite, né? Decisões, às vezes, pequenas, eu já fico ali titubeando. Então, é uma questão importante de destacar aí no perfil do empresário. E quando você percebeu assim que o negócio estava realmente tomando corpo, quando você começou assim a perder um pouco daquele medo, da poder de repente até ter uma dúvida de quando você saiu, você falou, poxa, realmente eu tomei a decisão acertada, agora as coisas estão no caminho. Eu acredito que quando você contrata a primeira pessoa para te ajudar, ou quando você tem seu primeiro cliente. Legal. Aí tudo começa, a magia do empreendedorismo começa. Bacana. Quando você consegue vender seu primeiro produto, seu primeiro contrato, nasce o empreendedorismo. Acho que esse é o grande start, né, que a gente percebe. E aí o estímulo de conseguir mais, 1, 2, 3, 4. Lógico que existem situações, negócios que são limitantes, até por características próprias. Sim. Mas eu acho que daí, a partir desse momento, do primeiro contrato vendido e da primeira pessoa ali contratada, foi... É um gostinho especial, né? com certeza. Que legal, bacana. E assim, ao longo da história empresarial, muitas pessoas contratadas, outras deixaram, aquilo que você falou, né? O nosso caminho é cruzado por pessoas que deixam as suas contribuições, né? Mas falando agora de dores do crescimento, que eu acho que isso é importante também, porque tem muito empresário pequeno que ele e o negócio dá certo, só com ele. Aí começa a agregar pessoas agora, né? Começa a ter mais clientes. Fala um pouquinho de você que migrou para a área de RH, né? De gestor de RH, dicas para o pessoal assim, em relação a pessoas. Estou precisando contratar pessoas, o que eu busco, como é que eu busco, o que eu preciso nesse momento?
Eu acho que dois pontos importantes, né, Cláudia, quando você pergunta essa questão também de como a gente percebe essa mudança, e aí é lógico que envolve pessoas, o crescimento, de certa forma, a gente não consegue mais ter autonomia ou ter braços, né, para fazer tudo, então a gente precisa de pessoas e processos bem definidos. Isso eu acho que foi um grande marco também para a nossa empresa, quando nós entendemos e decidimos que desenhar e validar os processos de uma forma a ter uma garantia que a gente pudesse entregar um trabalho com qualidade, com definições, e a gente buscasse realmente entender, mapear, foi um grande marco. E aí essa questão de pessoas é um ponto muito importante, porque a gente vem passando por mudanças importantes em relação a pessoas. A gente passou por momentos diferentes. Globalmente falando, a gente saiu de crises aí, de uma pandemia, e nós já vínhamos com momentos de crises econômicas anteriores até a pandemia, desafiando, né, muito o mundo empresarial, e as pessoas, elas de certa forma se sentiram pressionadas em relação a determinados momentos que nós tivemos agora recente, e aí o que eu digo, né, eu acho que hoje, para nós, a importância de reconhecer os talentos, de reconhecer, né, as pessoas como um ser humano e não como um robô, de entender que pessoas precisam de pessoas. Então a gente tem um pilar muito importante que é o relacionamento cortês e profissional aqui, que é um valor da empresa. O aprendizado e crescimento é um valor. E aí eu acho que esse elo entre a conexão do relacionamento, da busca das pessoas, de reconhecer os talentos. Então nem tudo aquilo que eu faço eu sou tão bom como o Cláudio. Então por que não potencializar os talentos que o Cláudio tem dentro da organização, que é uma organização de diversidades em relação a competências, a histórias, até a formações diferentes, né? E acho que potencializar, mapear, entender e potencializar os talentos das pessoas é um grande ponto-chave e de importância para nós nos dias atuais. Que legal. Quando você fala de valores, Felipe, eu acho isso muito importante, porque essa palavra também é outra que infelizmente o pessoal utiliza ali quando está fazendo um plano de negócio, né? Coloca lá missão, visão e valores, vou pesquisar aqui no Google semelhantes e simplesmente monta, mas o que acaba sendo um erro, um desperdício de tempo fazer dessa forma, porque eu vejo que quando se define valores, e aí você falou para mim, o empresário de sucesso tem que ter propósito, pessoas e processos. Você citou isso ao longo do nosso papo aqui. E assim, os valores é o que vai nortear a gente a aderir pessoas, né? Como é que eu vou contratar uma pessoa? Currículo é legal, faz parte, né? A gente vê de uma área técnica, é importante, o estudo e tudo mais, mas acho que o principal é a aderência a esses valores, né? E se eu pego valores no Google lá, digito na internet, pego qualquer um, eu também corro o risco de estar contratando qualquer um, porque assim, eu não sei o que eu estou buscando, eu não sei quem eu sou, né? Porque os valores fazem parte da identidade da empresa. E essa identidade tem que refletir no candidato que eu estou contratando, né, Felipe? Exato. A gente costuma dizer o seguinte, que a cultura, ela atrai ou repele. Boa. E aí, assim, a cultura de pessoas, por toda a minha trajetória e por toda a minha história, ela é muito forte aqui hoje na F. Não só na F, mas fora também, em outros negócios, em outros grupos que eu participo. E acho que essa cultura, como eu disse, ela pode atrair ou repelir. Sim. E então tem pessoas que realmente às vezes se adaptam facilmente à nossa cultura, tem pessoas que não se adaptam. Sim. Isso não é ruim, isso faz parte do jogo. Sim, e nós temos pessoas excelentes que passaram aqui, que realmente também não se adaptaram. Temos pessoas excelentes que estão aqui, temos pessoas que já passaram e falam, poxa, a minha trajetória aí na F foi fantástica. O grande desafio nosso empresarial
é de como criar essa cultura e fazer com que a cultura seja um pilar importante para que haja atração do perfil correto, desejado para a nossa empresa naquele momento. Legal. E até essas pessoas que saem, né, Felipe, eu vejo que elas deixam algo de questionamento, né? Por que ele saiu? Assim, de novo, às vezes não da liga mesmo, né? A pessoa não se adaptou, ok, mas acho que cabe para o empresário ter esse questionamento, né? Poxa, o funcionário saiu, por que ele saiu? Né? Não teve aderência, mas não teve aderência ao quê? Será que eu não soube selecionar, ou será que eu não soube transmitir de fato o que eram esses valores? Então, até quem sai, eu vejo que assim, me deixa essa pulguinha, ou deveria deixar essa pulga atrás da orelha do empresário para ele entender se, ok, eles fazem parte do ciclo, ou se não, será que eu estou errando em alguma coisa? Porque eu imagino que deve ser um pouco frustrante, ou deveria ser, você ouvir o funcionário simplesmente dizer, estou indo para um lugar melhor, né? E não que a sua empresa tenha que ser a melhor do mundo, mas assim, ele... acho que é muito mais de humildade. Ele fala, estou indo para uma outra oportunidade que eu enxerguei que faz mais sentido para mim. Quando ele fala que está indo para uma melhor, é porque ele está desqualificando, ele de repente não gostou. E ali eu acho que pode ter algum errinho que até minha entrevista demissional é muito importante nesse sentido para fazer aquela calibragem. Né? Mas você tem um ponto muito importante, né, Cláudio? Primeiro, Ctrl-C, Ctrl-V nos valores, na cultura da sua empresa. E cada empresa tem sua cultura. Uhum. A gente não pode simplesmente se comparar ou tentar, de certa forma, eu acho que a gente tem que tentar... muitas práticas já existem, né? Então, culturas interessantes, né, de empresas que nós estudamos, práticas importantes, só que temos também que entender que a nossa empresa, ela tem determinada cultura. Uhum. Não tem como a gente simplesmente fechar os olhos e achar que eu vou copiar um valor de uma grande empresa que eu vejo numa big companhia hoje, achando que aqueles valores, aquela cultura praticada é a melhor para o meu negócio, sendo lógico eu também antes entender o meu negócio. Ótimo. Então, saber, né, isso tem que ser algo autoral, algo próprio, algo desenvolvido, algo vivido. Então, cultura é como também tomar banho. Todo dia eu tenho que tomar banho. Uhum. Cultura, todo dia eu tenho que viver a cultura. Sim. Senão, ela é perdida. Ela é esquecida. E aí é um desafio que vale a pena a gente refletir como empresário, que nós, muitas vezes, nos distanciamos em algum momento da cultura por alguma situação. A gente está no operacional, a empresa cresce, a gente sai e começa a fazer um pouco mais do estratégico. E aí como que a gente conecta? Como que a gente mantém viva a cultura, não estando mais na operação, sentado e fazendo? É muito difícil. Aí é a questão de perpetuar. Aí é a questão do grande talento empresarial, de vivenciar. De vivenciar de fato que as pessoas possam, na prática, viver a cultura da sua empresa. E eu não vejo com maus olhos, talvez o fato da pessoa sair e fazer um pré-julgamento que está indo para uma empresa melhor, porque às vezes, de fato, para ela é o melhor. Uhum. E isso não vai diminuir nem a sua empresa, não vai diminuir nem também a opinião dessa pessoa que está de saída. São pontos de vista, eu acho, que a pessoa tem em relação a comparações daquilo que ela acha que é o ideal. Uhum. Então, às vezes eu posso trabalhar numa empresa na qual eu sonhei, que eu achava que era a melhor empresa, e de repente não é mais. Sim. E esse é o ponto, eu acho que crucial, dessas conexões em relação também aos desafios de como você manter a cultura viva, a cultura ali realmente e cultura assim, de pessoas, cultura de finanças, cultura de processos, tem várias culturas, né? A gente está falando de cultura de pessoas, que é o grande desafio atual que a gente discute. Uhum. E eu vou ter que desafiar os empresários que estão nos assistindo agora se você consegue dizer para nós o que é característico da sua empresa. O Felipe trouxe muito bem dito aqui, que tem que ser autoral, tem que ser único, né? Mas as palavras coincidem com de outras, sim, mas no dia a dia, no DNA da sua empresa, né, você consegue identificar, empresário, qual é realmente a sua cultura, quais são os seus valores. Se não, dever de casa, pergunta para os seus funcionários, faça um estudo sobre como que é a sua empresa, que eu acho que isso é
fundamental, isso é importantíssimo, né? E eu vou deixar um questionamento aqui para o Felipe para a gente introduzir o próximo bloco nosso, que é o seguinte, Felipe, você hoje tem, não é mais o escritório F, né? O grupo F. Eu vou querer saber de você como é que foi aí essa transição que você enxergou essas novas oportunidades no mercado. Pode ser? Opa. Nós começamos a perceber que a gente não entrega simplesmente contabilidade. A gente diz o seguinte: viver o sonho é mais importante do que viver sonhando. E transformar um CNPJ, né, um CPF em um CNPJ, primeiro precisa de diversas, né, questões, mas é um desafio. E a gente percebe que essa contribuição empresarial para o empresário, ela não se limita ao simples fato de você fazer um cumprimento de uma legislação, entregar um balanço patrimonial. E eu também desafio aqui os empresários, os empreendedores, as pessoas que sonham em empreender, né, a refletir sobre isso. Muitas vezes essa pessoa ela não sabe ler um balanço. Então, assim, como que a gente pode trazer uma mentalidade empresarial daquilo que eu preciso cumprir, que é a lei, mas ao mesmo tempo que possa facilitar e me favorecer a entender a minha empresa como um contexto e eu estruturar a minha empresa em relação a um crescimento orgânico, a um crescimento saudável. E aí a conexão onde teve o grande ponto, quando a gente começa a embarcar cada vez mais tecnologia dentro do negócio, quando a gente começa a perceber que o negócio não se limita ao fato da entrega de um balanço, que a gente pode ir além, nós podemos entregar muito mais que um simples balanço patrimonial ou um holerite para um funcionário. Fazendo um trabalho de planejamento prévio para a constituição da empresa, fazendo um trabalho de operação financeira através do BPO financeiro, fazendo um trabalho de consultoria no desenvolvimento de lideranças, no treinamento de produtividade das pessoas que estão ali e também, lógico, desenvolvendo soluções inteligentes ligadas à parte tecnológica, podendo contribuir, né, de certa forma direta com o empresário. Aí a gente percebe que nós não somos simplesmente um escritório contábil. Nós somos uma empresa em primeiro lugar, porque nós temos hoje um departamento de RH muito bem montado, nós temos um processo em uma área de qualidade, somos certificados pela ISO 9001. Então todas essas certificações, esses trabalhos, né, foram também sendo formatados e chegaram a um ponto que nós percebemos, a gente realmente é uma empresa com processos bem definidos, com áreas bem definidas e que entregamos muito mais que contabilidade. Sem dúvida. Legal. E, pessoal, resumindo isso que ele falou, a entrega de valor para o cliente, né? Essa tem que ser a real preocupação do empresário, entregar algo que o seu cliente enxergue valor, e não só de repente um bom produto, e não só de repente um balanço, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, né? Fiz o balanço, que lindo, maravilhoso, na nossa cabeça, né? Mas na cabeça do empresário, se isso não tiver valor, a gente precisa rever o nosso conceito empresarial aí. Felipe, a gente falou de passado, a gente falou da atualidade e vamos falar um pouquinho de futuro, né? Porque, de novo, a cabeça do empresário é daquele jeito. Qual que é a visão de futuro para o Grupo F? Olha, nós somos movidos a desafios e o futuro para nós sempre é um grande motivador, porque nós queremos sempre desenvolver mais, nós continuamos e estamos crescendo, e a ideia é ainda mais de poder contribuir no fomento, na economia, nas empresas, contribuindo não só, de novo, na entrega de um balanço, mas podendo atender as empresas de forma mais consultiva, de forma mais próxima, de forma mais humanizada, e também, é lógico, aplicando muita tecnologia, que é um grande diferencial que nós temos hoje, de ter hoje dentro do grupo uma empresa de tecnologia que nos ajuda muito nessa visão atual do cenário das empresas em relação às análises.
Legal. Isso é importante também, que fique ressaltado isso. A gente fala muito sobre tecnologia, mas acho legal isso que você está falando, que é a tecnologia ela trazendo resultado para o cliente de fato, né? Não tecnologia por tecnologia, né? Mas a tecnologia na hora de facilitar o envio de documentação, o recebimento dessa informação, a busca por novas informações, oportunidades. Então, acho que isso realmente faz parte aqui do DNA do grupo. Acho muito legal, bem interessante isso. Sempre buscando essas inovações que eu acho fundamental, né? E Felipe, eu só tenho agradecimentos a te fazer. Foi um papo que, sem sombra de dúvida, poderia durar horas e horas. Por você que tem muita história, o tempo que eu convivi bastante com você, assim, cada dia era um aprendizado. Tenho um carinho bem grande, experiências que foram marcantes. Agradeço muito, muita coisa que você fez. E desejo todo o sucesso do mundo para o grupo, para você, para a família, para o pessoal aqui que tem um lugar especial no meu coração, e deixa essa palavra de agradecimento aí também. Agradeço de coração também, viu, Cláudio, o convite em primeiro lugar, a oportunidade de estar no seu podcast, né? É minha primeira, nós estávamos comentando agora há pouco, minha primeira experiência aí gravando podcast, é muito gratificante revê-lo. Obrigado. Também te desejar os melhores votos em relação à sua carreira, em relação à sua vida, e realmente agradecer a oportunidade, é lógico que a Deus em primeiro lugar, mas a oportunidade que nós temos de poder conviver com pessoas, conviver com grandes empresários, com pessoas que muitas vezes chegam aqui para poder abrir aquela sua empresa de forma muito tímida, de repente se tornam grandes referências, empresas importantes, e poder contribuir de forma aí a fomentar a economia do nosso país, de poder contribuir com o crescimento empresarial, e de fato só tenho a agradecer, e também em nome de todo o time do grupo, agradecer você pela oportunidade da gravação de hoje. Imagina, eu sou muito grato. E pessoal, as redes sociais, os contatos do grupo vai estar aqui na descrição do vídeo, podem ficar tranquilos para vocês entrarem aí, conhecerem um pouco mais quais são os serviços, quais são os ideais do pessoal, que é muito legal, não tenho dúvida que vocês vão gostar. De novo, curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela pessoa que tem esse desejo empreendedor, e de repente esse é o vídeo certo para essa pessoa assistir, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Até.